Vocês estão felizes? De verdade? Amém. Glória a Deus. Quem está aqui hoje pela primeira vez nos visitando, faz assim com a mão assim. Primeira vez hoje. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Muito feliz. Meu amigo Eduardo Bubela. Bubela. Caramba, o nome do cara é muito massa. Está aqui comigo. Está aqui também meu amigo Márcio Almeida, que também é vereador aqui na cidade de Guaratinguetá. Deus abençoe, Márcio. De vez em quando ele aparece aqui. Deus abençoe. Estamos felizes. Esse ano nossa casa vai completar 4 anos já. Márcio, dá para acreditar? 4 anos, amigo. Uma Copa do Mundo. E estou muito feliz mesmo assim de ver tudo que Deus já tem realizado aqui na nossa casa, através da vida dos filhos dessa casa. Estou muito alegre mesmo. Deus é muito bom. Vou confessar uma verdade para vocês agora. Quando a gente começou, a gente não tinha nem ideia de como seria, do que Deus iria fazer. Mas o bom mesmo é confiar no Senhor Jesus e esperar sempre nele, né? Porque talvez se eu tivesse pedido para Deus um mapa e fosse andando com as minhas próprias pernas, talvez nem chegaria aqui, porque às vezes quando Deus mostra algumas coisas a respeito do que Ele deseja fazer, nós somos tomados de um certo temor e tremor, porque geralmente, irmãos, a gente se sente um pouco incapaz, vou confessar a verdade, muito incapaz de realizar aquilo que Deus, que está no coração de Deus. Mas o Senhor sempre nos surpreende e eu estou muito feliz. Eu estou falando isso porque parece que estou fazendo um discurso, né? Vou ser rápido, porque vocês sabem que eu não sou muito chegado nesse negócio de discurso. Então já sou muito prático em tudo, então. E esse ano nós já tínhamos no coração desde o ano passado em mudarmos o nosso logo, o logo da nossa igreja, a nossa identidade visual. E aí Deus foi nos direcionando e confesso que não foi, achava que ia ser muito mais fácil, né? Porque pegar um desenho, mas o Henrique está aí foi indo 4 meses, acho que uns 5 meses, e nada ficava bom, né? Não sou eu que sou chato, é o Henrique. E aí, com muita oração, de verdade, orando e pedindo a Deus uma direção. Um dia, sentado em casa, eu já estava falando, Jesus, eu já estou passado com esse negócio. Eu acho que não vai dar em nada. E assim, talvez eu esteja querendo fazer uma coisa e nem está no teu coração. Isso é uma coisa que nós fazemos aqui na nossa casa. É realmente ter o discernimento exato. Na verdade, nós temos no nosso coração sempre o desejo de sermos exatos na nossa obediência com relação à igreja que é de Jesus, não é nossa. Então, tudo passa por Ele. Então, aí um dia sentado lá em casa de manhã, eu fiz um rabisco assim, falei, nossa, Jesus. Mandei para o Henrique e assim, realmente é de Jesus, porque saiu, aconteceu. Mandei para o Henrique, o Henrique, para quem não sabe, é quem cuida da parte da identidade visual da nossa casa. Aquelas artes que você vê, aqueles banners, são tudo o Henrique que faz junto com o João, nosso fotógrafo. E aí nós fomos indo e alinhamos, e nós tínhamos um desejo, deixa eu pegar meu celular aqui. E nós tínhamos um desejo de não ter apenas um logo por ter, apenas uma imagem para dizer, não, nós queríamos que essa imagem realmente transmitisse aquilo que nós carregamos, aquilo que nós estamos nos tornando em Jesus. Aí sentamos e alinhamos o que nós queríamos nesse logo. E eu quero, assim, bem rapidamente ler com vocês antes de apresentar para vocês nosso logo novo. Eu ia só na ceia que eu ia apresentar, mas daí eu falei, Henrique, demorou tanto para sair, agora não vou demorar tanto para apresentar. Vamos domingo agora, já resolvemos isso.
E na verdade é isso. Eu estou muito alegre disso estar acontecendo. A construção da marca é muito mais do que um simples logo ou uma letra C e uma letra F de caso de filhos. O significado por trás da construção da marca consiste em uma união de diversos fatores e símbolos que remetem ao estilo de vida da nossa família em Cristo. Unimos significados como escudo, coração, o sangue de Cristo, a casa como cobertura, o diamante, a cruz, os filhos, o escudo simbolizando a nossa fé. A palavra de Deus diz que o escudo da fé nós usamos para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós permanecemos de pé, como cantamos aqui, por causa da nossa fé. É o nosso escudo, é aquilo que nos protege. O coração, que é o amor como mandamento. Essa casa tem um fundamento que é Cristo e tem um alicerce que é o amor. Então o coração simbolizando esse amar como mandamento. O sangue de Cristo, a gota do sangue de Cristo, que é a remissão de todas as coisas e a convergência de todas as coisas em Cristo. A casa como um parapeito, como cobertura. O diamante como feitura, obra-prima e excelência. São coisas que nós prismamos na nossa casa. Os filhos como identidade. Nós somos filhos. Essa é a nossa identidade. E ninguém pode tirar isso de nós. Nós recebemos isso quando tivemos o encontro com Cristo. E podem tirar tudo de você, mas ninguém pode tirar a sua identidade de filho. Ninguém. É por isso que nós permanecemos de pé. Nós sabemos quem é o nosso Pai. E a cruz remete a discipulado a discípulos. É aquela palavra de Jesus: negue quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua. É sobre isso. Então eu quero apresentar para vocês hoje o novo logo da nossa casa. Por favor. Esse é o logo novo da nossa casa. A partir de hoje. Vocês sabem que nós caminhamos aqui com a Poema, Nós caminhamos como Poema, sem ter o diamante da Poema. Nós caminhamos em... Olha aí, gente. Desculpa aí. Negócio incrível, hein? Não vai ter mais a cara minha aqui agora. Tinha uma caneca que tinha meu rosto aqui, Márcio. Aí a Gisele, que é a irmã da nossa casa aqui, uma das filhas da casa, veio aqui ministrar, deram a minha caneca para ela, com a minha foto virada para ela. Não sei como que ela conseguiu pregar, rapaz. E assim, ó, é uma alegria para nós. Então nós andamos como Poema, mas nós temos autonomia de governo aqui na nossa casa. Se um dia Jesus falar para nós assim, ó, não adianta, vocês vão ser tudo Poema mesmo. A gente rasga tudo isso aqui, sobe um diamante, glória a Jesus, porque tudo é dele, para ele, por causa dele, todas as coisas, amém? Mas como governo na casa, nós decidimos em mudar a identidade visual da nossa casa. Na verdade, é mais do que só mudar um logo, é o marco de um novo tempo na nossa casa. Deus tem falado nesses tempos sobre evolução, sobre evoluir, sobre alcançar um novo nível, um novo patamar. Não para sermos a igreja diferentona, todo mundo tatuado, gente esquisita, com cara de louco. Na verdade, nós somos tudo isso também. Mas é porque Deus nos levantou para nos tornarmos, sermos um farol na nossa cidade. Deus está levantando uma igreja, não está levantando uma placa denominacional. Nós já aprendemos aqui que o CNPJ apenas dá suporte, a denominação dá suporte para aquilo que Deus deseja estabelecer através da sua igreja na nossa cidade, amém? Então, nós estamos cuidando disso com muito carinho, com muito amor, porque nós queremos fazer tudo com excelência para a glória de Deus. E é uma alegria para mim ter vocês aqui como parte disso.
Porque na verdade Deus não deu uma igreja para um pastor, Deus me levantou como pastor para uma igreja que é dele. E eu estou muito feliz nesse novo tempo da nossa casa, nessa evolução que Deus está trazendo em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa casa. E essa mensagem que temos pregado aqui, através dessa série Evolua, nada mais é do que Deus estar nos dizendo que a evolução que Ele deseja não é apenas de uma marca, não é apenas de um logo, não é apenas para uma denominação, mas é para a sua igreja. Deus deseja levantar filhos maduros, fiéis e leais, que possam governar e administrar uma herança que Deus tem para derramar sobre uma cidade. É com você que Deus conta. Deus está nos chamando para subirmos de nível. Deus não nos quer estagnado. Deus não nos quer preso de um lugar medíocre por causa de um conforto, por causa de uma zona de conforto. Deus deseja fazer coisas novas através e na nossa vida. Uma palavra de Deus que diz e deixa bem claro isso é um versículo que está em Jeremias 33:3. Gente, se eu decorei, se eu acertei, eu fui curado do Covid, tá bom? É que os irmãos não sabem, eu peguei Covid e falava que não lembrava de nada, já fazia 10 anos. Então, Jeremias 33:3 que diz: clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e que não sabes. Amém. Acertei? Aê, obrigado. Então olha só, Deus tem um nível mais elevado para todos nós. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você ainda não viveu, não sabe, não experimentou. Deus não está brincando quando diz isso. Por isso está falando a você, não é apenas a mudança de um logotipo, de uma logomarca. Deus está falando para mim e para você: meu filho, eu quero que você evolua, eu quero que você amadureça, eu quero que você cresça, eu quero que você alcance níveis maiores, mais elevados, porque aonde eu colocar você, eu quero te usar. Mas há uma preparação minha e sua. Nós somos preparados, e essa evolução é óbvio, você já sabe, já tem sido ministrado aqui. Não é de um dia, do dia para a noite, não é da noite para o dia, mas é através de alguns processos que Deus nos leva. E o grande problema é que nós hoje, talvez por causa do TikTok, talvez por causa do Instagram, talvez por causa das coisas que a gente fica comendo hoje na mídia, que é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso e é tudo tão rápido, está apenas a um clique. Nós achamos que com Deus também está apenas a um clique, mas com Deus não está apenas a um clique. Deus revela as coisas grandes para nós através de um processo. É através de um nível de maturidade que nós vamos alcançando, até que estamos prontos para assumir uma posição mais elevada, conforme o desejo do coração de Deus. Meu Deus, eu sei que Deus está falando com alguém de forma muito específica aqui hoje. Deus não quer mais você no nível que você está. Deus quer levar você a um nível mais elevado, que você jamais sonhou alcançar. Mas depende de você se submeter a esse processo. Deus está falando conosco aqui poderosamente. Deus deseja confiar coisas maiores aos seus filhos, mas nos falta uma estatura, nos falta uma maturidade para poder receber e administrar bem coisas grandes e novas. Mas hoje Deus está falando conosco aqui. Deus está procurando pessoas com o coração disponível para entrar num processo. E talvez esse processo nos amedronta. Talvez esse processo traz temores no nosso coração. Nós ficamos um pouco preocupados com novas fases. Nós ficamos preocupados com novos desafios, porque parece que a nossa zona de... E é mesmo, e é tão bom mesmo. Se você não sabe, eu estou num desafio imenso de abandonar o açúcar. Olha para mim, eu não preciso falar para você da minha dificuldade. Eu gosto de doce. Aliás, eu gosto de doce, eu gosto de salgado. Aí quando você para com açúcar, alguém fala para você: mas você sabe que essa massa da pizza
vira tudo açúcar no seu sangue. Eu falei, vou morrer então, filho. Pão. Estou até salivando aqui pensando nessas coisas. Pensa como é difícil eu ver uma pizza, irmão. Eu olho, ela fala para mim, vem em mim, reverendo. Mas Deus tem desafiado alguns irmãos dessa casa, já faz um tempo, desde o ano passado, a se libertar do açúcar. A questão toda não está em não pôr açúcar na sua boca, mas está no fato de você ter domínio, governo sobre todas as coisas. Talvez alguém aqui não tenha entendido a mensagem quando foi ministrada acerca do açúcar. A questão não é o açúcar em si, mas a questão toda é quem governa você. Porque se você não conseguir governar aquilo que você põe para dentro da sua boca, o que você vai conseguir governar na vida? Deus nos tira da zona de conforto e nos experimenta em coisas diferentes do nosso cotidiano, para que possamos alcançar um novo nível de maturidade, uma nova estatura, e como filhos maduros, numa estatura mais elevada, Deus pode nos confiar as coisas que estão escondidas, que Ele tem reservado apenas para os filhos maduros, que vão ter suporte e estrutura para poder carregar aquilo que Deus deseja nos confiar. Esse é o escopo da mensagem que tem sido ministrada na nossa casa. Evoluir para um propósito maior. Porque é isso que Deus está fazendo conosco. Como casa de filhos, como filhos amados. Vocês sabem que há uma expectativa sobre a manifestação dos filhos de Deus. Mas não está falando dos bebês de Deus, falando dos filhos maduros que governam sobre todas as coisas. E eu não sei nem se eu vou ter tempo, porque eu já saí completamente do esboço da minha mensagem aqui. Mas tem algumas coisas que eu queria pontuar com você. Que a primeira coisa que eu e você, uma das coisas que eu e você precisamos evoluir é na nossa fé. Porque não existe crescimento, não existe processo, não existe estatura mais elevada, não existe maturidade se não estiver muito bem envolvida na fé. Não adianta você ouvir uma palavra dessa poderosa que Deus vai ministrar no seu coração durante o tempo que estivermos aqui, se você não pegar essa palavra e misturar com fé e na segunda-feira viver exatamente o que a palavra está dizendo para você. Porque a nossa resposta é através da fé. Fé tem a ver com obediência e não é uma meia obediência. Não é uma meia obediência. Noé, você já sabe da história, um homem que viveu e foi justo aos olhos de Deus. E Deus deu a ele um desenho. Deus deu a ele uma ordem para ele construir uma arca. Deu a medida, a extensão, a altura, o material que ia usar. Deu tudo para ele. E ele foi obediente. E a obediência dele foi com exatidão. Ele cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha ali falado. Esse é o problema nosso. E talvez esse seja o maior problema da igreja de Jesus. E olha, eu não estou julgando você, eu estou falando sobre mim primeiro. Porque nós queremos apenas obedecer algumas partes. Porque na hora que o bisturi de Jeová vem na nossa carne, nós não queremos obedecer. Nós achamos que não é Deus. Nós achamos que Deus não ia fazer isso comigo. Nós achamos que Deus não ia fazer eu sair da igreja que eu estou há tantos anos. Nós achamos que Deus não vai fazer eu mudar de emprego justo agora que eu estou tão bem. Deus não ia fazer eu mudar de casa justo agora que eu estou vivendo confortavelmente. Deus não ia pedir para mim mais do que uma simples oferta, um simples dízimo, agora que eu consegui poupar um dinheirinho. E nós colocamos todas as coisas debaixo da nossa zona de conforto. Sendo que Deus deseja esticar você, me esticar, para que possamos nos tornar maduros o suficiente, para que possamos receber coisas maiores. Durante muito tempo da minha vida eu estive apegado a algo que eu construí com minhas próprias mãos. E eu não entregava a Deus de forma alguma, e Deus me pedindo, filho, me dá.
Porque eu tenho outras coisas, eu tenho outros níveis para você e para a sua casa. E eu, muitas das vezes, não falava com a minha esposa, e eu ficava com aquilo no meu coração, e segurando algo que já não era mais meu. E Deus continuava falando comigo, até que chegou um momento que Deus falou: agora eu vou ensinar a você o que é crescer em obediência. E tudo me foi tirado. Aí aquilo que era para ser oferta virou um sacrifício. Quantos estão entendendo? Oferta é algo que eu dou em amor. Oferta é algo que eu dou em gratidão. Sacrifício é aquilo que eu dou quando eu não quero. E eu fui sendo experimentado por Deus até que eu me tornasse obediente, mas a minha obediência fosse exata. Então, há momentos da minha vida e na sua vida que nós somos levados por Deus a sair da nossa zona de conforto. E eu sei muito bem o que é sair da zona de conforto. É muito ruim. Eu sei que é. Porque tudo está do jeitinho que a gente quer. Tudo está correndo da maneira que nós sempre quisemos. E nós achamos que estamos no governo. E nós não estamos. Nós estamos sendo governados pelas coisas que nós adoramos. Quantos estão entendendo? São pequenos postes de ídolos que nós vamos erguendo na nossa caminhada, que se tornam maiores do que obedecer a Deus, mais importantes do que obedecer a Deus. E eu sempre falo para vocês, ainda que os nossos lábios não confessem, mas no nosso coração, lá no escondidinho, nós estamos dizendo que aquilo é mais importante do que obedecer a Deus. Você está comigo, amém? Então nós somos levados a um processo de evolução também na nossa fé. Sabe, eu tenho encontrado algumas pessoas na minha caminhada, e às vezes eu tento falar para ela acerca do que Cristo já fez, e que ela precisa agora compreender que existe um processo que Deus vai nos levar para nos aprimorar, e ela rejeita, porque ela não quer deixar nada. Mas ela não quer deixar nada porque não encontrou em Jesus a plenitude de todas as coisas. Ela ainda não recebeu a pessoa de Cristo de forma revelada. Porque quando ela receber a pessoa de Cristo de forma revelada, ela abandona tudo o que for necessário para ter apenas Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, eu quero ser bem rápido com você. Diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Existe um princípio que Paulo está estabelecendo aqui para mim e para você. Ele está falando que a nossa corrida, nosso treinamento não pode ser sem compreensão, sem discernimento. O que Paulo está falando aqui é que Deus nos submete a um rigoroso treinamento para que possamos suportar a jornada até o fim. E mais do que isso, ele está dizendo como, ele está dizendo para você disputar com o seu irmão. Ele está falando que a nossa vida tem que ser como quem está em busca de uma medalha, que ele mesmo diz que se corrompe. Mas a medalha que nós estamos buscando, que é a vida eterna e cumprir a vontade de Deus, estabelecer o seu reino na terra, é uma que não se corrompe, é para a eternidade. Eu carrego uma frase comigo que eu amo muito, já falei várias vezes em ministrações minhas, que é: tudo que nós semearmos aqui no reino de Deus ecoará na eternidade.
Tudo que é relacionado a Deus, tudo que é relacionado à vida espiritual, tudo que fizermos ecoará para a eternidade. As coisas que se perecem acabarão aqui. Então ele está falando sobre nós passarmos por um treinamento rigoroso até que estejamos aptos. E o texto está dizendo para mim e para você que é Deus quem nos coloca nesse treinamento. É Deus quem nos leva a um processo para que sejamos aperfeiçoados, experimentados em muitas coisas, para que possamos ter capacitação ou competência, ou tenhamos recebido do Senhor a capacidade para exercer uma função no corpo ou uma posição de governo no reino de Deus. Deus não confia o reino dele a homens, a meninos, a crianças. Deus confia o reino dele na mão de homens maduros, com estatura, que são autorresponsáveis, que se responsabilizam. Ou seja, Deus confia o seu reino a homens que pagam a conta. Porque menino não paga a conta, criança não paga a conta, mas homens maduros pagam a conta. Então Paulo está falando para mim e você acerca disso. Está falando de nós entrarmos num processo e sermos experimentados e exercitados por Deus para que possamos assumir uma posição de governo. Ele está falando sobre como quem disputa para uma medalha. Ele está falando assim, ó, não como quem esmurra um ar, não como quem fica igual um louco, mas entendendo o propósito de sermos exercitados. Está falando de algo que permanece para sempre. Ele está falando de uma posição de governo no reino de Deus. Ele está falando de ser exercitado na fé, para que Deus possa confiar coisas maiores. É como meu amigo Natan corre todo sábado. Esse sábado eu vou correr com ele. Eu vou de carro levar água para o Natan, gente. E ele corre 7 quilômetros, você correu, Natan? 9,5? Meu Deus, gente. De carro eu estou cansando, Natan. Mas o Natan certamente não começou correndo 9,5 km. O Natan deve ter começado com 2, com 3, com 4, com 5. E conforme ele foi correndo, o Natan alcançou essa marca incrível de 9,5 km. Experimente andar 9,5 km. De bicicleta, já cansa. Mas o Natan foi se exercitando. O problema é que hoje, por causa do fast food, por causa do TikTok, por causa do Instagram, as pessoas acham que entram daquela porta para frente sem conhecer a pessoa de Cristo e querem alcançar uma medida de fé superior aos demais. Mas não vai ter. Paulo entendendo isso, fala assim, ó, cada um fique na medida de fé que recebeu, mas depois ele vai ensinando que nós somos exercitados na fé, e a nossa fé vai aumentando, e nós vamos tomando uma proporção maior, uma contemplação, uma visão, uma compreensão, um discernimento maior acerca do reino de Deus, porque a revelação é dada conforme a nossa fé vai aumentando. Deus mostrou coisas incríveis para João, mas João ficou um bom tempo na ilha de Pátmos, tendo seu coração preparado para ver aquilo que Deus queria revelar, porque se Deus mostrasse sem preparar, certamente ele morreria. Quantos estão entendendo? Há uma evolução para todos nós acerca da nossa fé. O texto de Hebreus capítulo 12 diz assim: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Em algumas versões está assim, ó, nos livremos de todo o embaraço e do pecado que nos envolve, que nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corrida fala de evolução, de crescimento,
de aumento da distância e ficar cada vez mais próximo daquilo que Deus tem para mim e para você. Só que para corrermos nós temos que ser aperfeiçoados. As nossas musculaturas, os nossos músculos, e esses músculos nós traduzimos espiritualmente para algo que nós chamamos de fé. É nisso que nós somos exercitados para alcançar níveis maiores em qualquer área da nossa vida, porque você sabe que o justo viverá pela... E se ele recuar? Então fala sobre um avanço. Deus está falando, se ele recuar, eu não tenho nele alegria alguma. Então a alegria de Deus é que eu e você continuemos evoluindo. Isso é que traz alegria para o coração de Deus. Um avanço, um progresso, um aperfeiçoamento, uma evolução. Então hoje é um dia que eu e você vão olhar para dentro de nós e vão olhar e vão falar assim, cara, para alguns será isso, ó, eu não cresci nada na fé durante o último ano, os últimos 2 anos, os últimos 3 anos, os últimos 4, os últimos 5 anos. Vamos colocar 4 anos, né? Começamos aqui na Casa de Filhos. Aliás, quando do aniversário da igreja, nós não comemoramos negócio de aniversário, nós somos meio esquisitos mesmo. Mas nós vamos colocar aqui a foto, para você ver a primeira foto do primeiro culto aqui na nossa igreja. A Lisângela e o Henrique estão loucos para mostrar essa foto aqui. Era um tabladinho, mas de 2x2. Um tapete de couro de vaca no chão. O Henrique e a Lisângela. Uma caixinha desse tamanho. Daniel, se você estiver assistindo, foi quem nos emprestou a caixinha. E parecia um show sertanejo de quermesse. Verdade. Não, o Léo tá rindo, o Léo ama essas coisas. Gente, era horrível. Mas houve uma evolução. O Senhor foi nos esticando. De repente já não eram apenas 20, eram 30, eram 40, daqui a pouco eram 50, 60. E daqui a pouco nós fomos vendo Deus aperfeiçoando a todos nós, nos confrontos, nas mesas, nossa mentalidade foi sendo transformada, e nós fomos evoluindo pouco a pouco, para que chegasse agora, no nosso 4º ano, Deus falasse para mim e para vocês, dentro da Casa de Filhos, Deus falar, eu estarei expondo vocês, para que sejam referência, um farol numa cidade que está no meu coração. Não foi da noite para o dia, foi um processo. E Deus foi enviando todos os recursos, sabe por quê? Porque no próprio texto está dizendo por quê. O verso 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa... Quem criou foi Ele. Ele é o autor. Jesus é quem criou a fé. E o texto está dizendo que Ele também é o consumador. É Ele que vai encerrar tudo. É Ele que começou, é Ele que vai encerrar. Aí o texto está falando para mim e você, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele está lembrando você e eu, que Ele é responsável por fazer a sua fé aumentar, evoluir, dia após dia. Porque se há um começo, há um fim, mas ninguém chega no fim como começou. Nós chegamos numa estatura muito mais elevada. Esse é o desejo de Deus a meu, a seu respeito. Que nos momentos em que vacilarmos, nós possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a respeito de uma corrida. Diz assim, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nesse mesmo contexto do capítulo 2 de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, os próximos versos, você vai vendo que Deus vai mudando, o escritor vai mudando essa conversa, quando ele começa a narrar sobre do que se trata realmente esse exercitado, esse deixar o embaraço, deixar o pecado, essa corrida que nos está proposta. Nessa caminhada, nessa corrida, nessa evolução, há algo no meio do caminho que se chama disciplina.
E é aí que nós morremos. É aí que nós perdemos. No verso 11 diz assim: nenhuma disciplina, estamos no mesmo contexto do capítulo 12 de Hebreus. Versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Sabe quem está falando aqui para mim e para você? É que Deus vai nos corrigir. Deus vai apontar um caminho mais excelente. E Deus vai falar para mim e para você assim: ó, esse não é o caminho que eu estabeleci para você. Em algum momento da nossa vida, Deus virá como um pai que ama o seu filho e irá nos corrigir de uma rota que possivelmente esteja colidindo com a vontade de Deus. Deus está sussurrando nos nossos ouvidos, e perceba bem, se não é assim, quando um pai vai corrigir um filho, uma mãe vai corrigir um filho, se ele não chega primeiro e fala: filho, isso não pode fazer, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, e os nossos filhos, às vezes obedecem, de primeira, amém, irmão? Estou profetizando aqui, mas às vezes não, e nós falamos mais uma vez, e nós falamos a terceira, nós falamos a quarta, nós falamos a quinta. Mentira, nunca rolou até a quinta vez em casa. Na segunda nós repreendemos o nosso filho, nós o corrigimos, nós o disciplinamos. A disciplina faz parte da evolução. O Senhor sempre vai corrigir a nossa rota, porque Ele já tem uma corrida para mim e para você corrermos. E essa disciplina gera em nós aperfeiçoamento. Mas sabe por que acontece a disciplina? Porque eu e você, escute, eu e você não obedecemos na primeira vez que Deus fala. Aí Ele, por amor, Ele assumiu uma responsabilidade. Quantos já ouviram, já leram na Bíblia que filhos são como flechas na aljava de um exímio arqueiro? Vocês já ouviram isso? É referência aos nossos filhos naturais, é ou não é? É. Mas quem mandou escrever o texto foi Deus. E Deus é Espírito, e nós somos seus filhos espirituais. Deus estava dizendo, dentro de um contexto, dizendo para mim e para você, que nós sendo filhos de Deus, somos como flechas na mão de um exímio arqueiro, que é o próprio Cristo. E Ele tem um alvo para mim e para você. Como filhos, Deus vai fazer o que for necessário para que eu e você alcancemos o alvo que Ele determinou para nós, como propósito, como estilo de vida, como filhos amados. E Ele vai fazer o que for necessário para que eu e você, se estivermos na rota errada, Ele vai fazer o que for necessário para nos colocar em direção ao alvo que Ele determinou para nós. É isso a corrida que nos está proposta. E o texto diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vocês estão entendendo? Porque às vezes parece que do nada acontecem umas coisas que a gente não queria que acontecesse na nossa vida. E nós, como filhos amados de Deus, compreendemos com clareza que nossa vida está na mão do nosso Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que... Você ama a Deus? Todas as coisas contribuem para o bem, até as coisas que você não gosta. Quantos estão entendendo o que é ser disciplinado? Quantos estão entendendo a necessidade de uma mudança de rota, e às vezes radical na nossa vida? E eu sei que como eu sei que ninguém gosta. Não é possível que alguém goste. Se você gosta, você precisa ir no psicólogo, porque ninguém gosta.
que as coisas fiquem mal. Ninguém gosta quando as coisas não dão certo. E quer saber de uma verdade? Eu já briguei com Deus. Eu ia apanhar. Se Deus tivesse encarnado de novo, eu ia apanhar. Mas eu sou briguento. Caí para dentro de Jesus. E não preciso falar para você que eu perdi, né? Perdi. E por sorte não fiquei mancando de uma coxa igual o Jacó. Mas olha só. Nós não queremos perder. Mas tem um versículo incrível que fala comigo todas as vezes que eu acho que eu posso endireitar a visão torta de Deus. Que eu acho que Deus tem visão torta às vezes, que Ele não está enxergando direito. É melhor eu arrumar aqui para Ele ver. Diz assim, ó: aquele que deseja ganhar a sua vida, a gente não quer perder. Então a disciplina por um momento gera em nós uma tristeza, porque nós enxergamos como perda. Na verdade, quando nós perdemos a nossa vida, aí é que nós ganhamos. O reino de Deus é meio de cabeça para baixo, já reparou ou não? Porque maior é o que serve. Quem quer ganhar a sua vida tem que perder. Porque Jesus é exatamente assim. Foi o que eu acabei de ler para você. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele se fez opróbrio, ele se fez vergonha. E ele não fez disso conta alguma, porque ele estava cumprindo um propósito. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ninguém humilhou Jesus. O texto diz que ele humilhou-se a si mesmo, porque não existia nenhuma glória maior na terra, nos céus, em qualquer lugar, maior do que a glória que estava sobre o Filho. E ele, encarnado, despiu-se da sua majestade e fez-se homem para morrer pelos nossos pecados. Ele humilhou-se a si mesmo. E nós erramos muitas das vezes nisso, por isso não entramos num processo de disciplina, de correção, de uma nova rota dada por Deus, porque nós rejeitamos, porque para nós é uma vergonha, para nós é uma perda, e nós esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Se a sua vida estiver na mão de Deus, foi um ótimo negócio você abrir mão dela, porque quando você abrir mão dela, perdê-la, a Bíblia diz que aí você irá ganhá-la. Porque daí é a vida que Deus tem para você, aí você está recebendo, ganhando algo. Preciso correr, sei que oração. Nenhuma disciplina parece ser muito motivo de alegria no momento. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, ele diz assim para mim e para você: portanto, nos seus momentos de tristeza ou de perda, nos seus momentos de adversidade, você compreendendo que Deus está corrigindo alguma coisa na sua vida que saiu, nesses momentos difíceis, você tem que se agarrar em Jesus, lembrando que todas as coisas contribuem para o bem. Nós estamos sendo exercitados, porque daí, quando as coisas não estão bem, quem não está firmado em Jesus, foge. Mas quem está firmado em Jesus, ele entende que ele está sendo exercitado, experimentado, disciplinado e corrigido para alcançar uma nova estatura, porque ele continua confiando em Deus sobre todas as coisas. A sua fé é aumentada, e no meio daquela grande adversidade, ele recebe um upgrade na fé. Ele sobe, ele é elevado. Porque com Deus é o contrário. Olha o que diz o texto: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés. Vocês entenderam a correção? Faça
façam caminhos retos para os seus pés. Ele está nos tirando de um caminho torto e nos colocando na rota certa. Aí sabe quando nós crescemos na fé? Quando nós recebemos a disciplina, nós amadurecemos e nos tornamos mais elevados na estatura. Deus abençoe, motoqueiro. Aí nós nos tornamos mais maduros. Nós nos tornamos, uma palavrinha bonitinha, resilientes. Nós nos tornamos como uma palmeira. A Bíblia já fala de resiliência há muito tempo. Como uma palmeira, que vem o vento, e essa palmeira vai até o chão. Quando acaba o vento, ela se levanta de novo e está de pé. Nós crescemos no meio da adversidade. Nós cantamos aqui, porque nós andamos por fé e não por vista. Nós precisamos crescer nisso, em nome de Jesus. Nós precisamos evoluir na questão da fé. Nós precisamos nos tornar homens maduros, mulheres maduras, que compreendem que os momentos de adversidade são para promoção, não para a morte. É ruim ouvir isso. Não soa bem, né? Porque lá no seu trabalho você está acostumado que promoção é você ficar acima dos outros. No reino de Deus não é o parâmetro. Por isso que no capítulo 12 de Romanos, capítulo 1, diz assim, ó, não vos amoldem ao do mundo, ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Renovação, crescimento, upgrade, avanço. É isso. Vamos lá. Nós somos exercitados de diversas formas. Há algumas coisas que competem a nós, outras que competem a Deus. Algumas coisas Deus realiza, outras nós realizamos. As que nós podemos realizar no exercício da nossa fé, para que possamos evoluir na fé. Nosso devocional, nossa vida com Deus, nosso jejum, oração, leitura da palavra. Isso quem é que tem que fazer? Eu. Sair da zona de conforto e confiar plenamente em Deus. Ter fé, isso tudo que nós estamos falando é possível somente através da fé. Porque você entrar num tempo de devocional, de vida com Deus, você precisa crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que aí que não é errando. Essa é a parte minha e sua. Eu preciso crer que Ele existe e é galardoador. Quando eu o busco, eu sei que Ele tem algo para derramar sobre mim. E aí às vezes o desafio é você romper com o comodismo, ou com a comorbidade, ou com a Netflix, ou com o ficar jogado na cama, debaixo do ventilador. Às vezes nos custa algo. Irmão, crescer dói, essa é a verdade que eu vou falar para você, eu não vou mentir. Crescer dói, ser desafiado dói, sair da zona de conforto dói. Porque nós queremos as mesmas coisas de sempre, nós não queremos. Porque já conhecemos, não, já é esse caminho. O grande desafio hoje é os pastores entender que Deus tem coisas novas. Os pastores não querem vinho novo. E quando quer vinho novo, eles querem que o odre seja velho. Não existe expansão, não existe fermentação, e esse vinho nunca vai ficar bom para tomar. Nós falamos aqui sobre isso um tempo atrás, sobre nos tornarmos, a nossa mentalidade ser renovada para poder receber coisas novas. Na fé é a mesma coisa. Nossa fé precisa ser renovada, aumentada para receber novas coisas. Eu só creio até aqui, daqui para lá eu não creio. Hoje é um dia que Deus está falando para mim e para você, que é um tempo de romper com essas limitações e passar a viver realmente pela fé.
Jejum, oração, leitura da palavra. Sabe onde nós precisamos ser excitados? Sabe onde a nossa fé entra num processo de progressão, de aumento? É quando andamos em comunhão. Filho, comunhão é pela fé. Uma só fé, um só batismo, um mesmo Espírito, um só corpo. Isso tudo é pela fé. Quer agradar a Deus, quer andar pela fé, cai para dentro do corpo. Não de uma denominação, mas entra em comunhão no corpo. Viva a vida do corpo de Cristo. Eu quero lembrar você que nós somos uma denominação, e eu estou feliz pela denominação que somos. Mas existe uma igreja do Senhor Jesus que se encontra dentro dessa denominação. Uma denominação é apenas um suporte para que a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, se manifeste. Você precisa ser parte disso. É um passo de fé, porque são pessoas diferentes, e alguns aqui até são um tipo de pessoa que você nem gosta muito, mas se é pela fé, é por algo que eu não vejo, porque a fé é o que? É a certeza. Vamos lá, bem altinho, bonitinho, vamos lá. A fé é a certeza. Porque se você vê, não é pela fé. Se você não olha para o meu amigo Mega, que está ali, lindo, maravilhoso, e não enxergar nele um processo, e não conseguir ver nele a possibilidade dele se tornar alguém relevante no reino, você não está andando pela fé. Por isso que Paulo disse: a ninguém mais tenhamos como pessoas simplesmente comuns, mas enxergamos seres espirituais dentro de um corpo. Aí todas as coisas se tornam possíveis, porque estamos falando de coisas sobrenaturais. Aí eu não julgo o pastor Leandro pela sua aparência, mas eu tenho fé que Deus está realizando algo incrível nele, e que ele vai sofrer uma evolução e vai se tornar uma pessoa plena em Jesus. Aí eu andando com ele, eu posso ser também levado num nível mais elevado. Crescimento dentro da igreja tem a ver com comunhão. Vou ler para você. Leia bons livros. Viva intencionalmente e intensamente a comunhão e a palavra. Seja autorresponsável. Governe as situações. Mostre quem manda. Aí a questão do açúcar que nós falamos. Eu estou dizendo para você que você, para sofrer uma evolução na fé, você precisa sair do piloto automático. Pronto, aí agora ferrou tudo. Lá vem ele, com essa história do piloto automático de novo. Não existe evolução na estagnação. Ou você evolui ou você fica estagnado. Vamos falar sobre o piloto automático bem rapidinho, para não me perder? O que é o piloto automático? É um estado mental em que as ações são desempenhadas sem intencionalidade, sem nenhuma intenção. Acontece, deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. Você não foi chamado para esse estilo de vida, o estilo de vida de quem serve a Deus, de quem foi redimido no sangue do Cordeiro. O estilo de vida é: eu vou governar sobre todas as coisas. Quantos estão comigo aqui, amém? Então não pode existir um processo de evolução se não houver um governo meu, um governo seu. Eu estou falando para você do açúcar, mas eu conto com algumas ajudas. A Alice, às vezes, lá em casa, me corrige: pai, olha o açúcar. Eu falo: filho, obrigado, para te esquecido. A minha esposa me ajuda. Eu estou ligado em pessoas que me ajudam. Esse final de semana fui comer um churrasco, um amigo me chamou. Eu cheguei lá, tinha muita água com gás e muito Sprite Lemon Fresh, sem açúcar, porque os meus irmãos nessa casa estão ajudando na saúde do seu pastor. Você precisa estar ligado no corpo de alguma forma, porque o corpo te ajuda a evoluir, e às vezes é ruim. Agora mesmo eu comi um pedaço de bolo de laranja, mas eu podia, porque o Natan falou que laranja é fruta. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos envolvidos nisso. O Natan falou isso porque sabe da minha preocupação com o açúcar que eu estou reduzindo.
E eu sou ajudado no corpo, de alguma forma, a alcançar o meu objetivo, porque eu estou sendo intencional. Eu parei de deixar a vida me levar, o bolo me levar, a pizza me levar, o açúcar me levar. Eu estou determinando que existe um governo sobre aquelas coisas. E quando eu estou derrapando, os meus irmãos me ajudam. Não tem como a sua fé evoluir se você não estiver ligado no corpo. Jesus está falando comigo, está falando com você aqui hoje. Você não pode, não vai conseguir sozinho. Isso não é algo que eu estou jogando uma praga em você. Não é isso. É porque só o corpo promove o crescimento de si mesmo. Esses dias eu vi na internet rapidamente um pastor falando que você não é corpo, você é membro de um corpo. Existe muita diferença. Você não é uma igreja, você é pedra viva usada na edificação de uma casa espiritual. Ou seja, você é parte de uma casa espiritual. Mas eu sou templo do Espírito Santo. Quando você estiver ligado aos demais irmãos, você é templo do Espírito Santo. Jesus está falando aqui hoje. Que bom. É um estado mental em que as ações, piloto automático, são desempenhadas sem intenção. Vai acontecendo. Por que é importante sair do piloto automático? Escute isso, por favor. Outro fator prejudicial causado pelo piloto automático é a relação que possui em manter comportamentos sabotadores e autodestrutivos. A resistência do cérebro quando você tenta abandonar esses hábitos que te fazem tão mal. Piloto automático. Muito ruim isso aqui. Comportamentos sabotadores. Existe uma mentalidade que quer sabotar a sua ida a um nível mais elevado. É um comportamento, é um mau hábito, que em nome de Jesus, hoje será destruído. Não existe crescimento se não houver rompimento com maus hábitos. Lembra que eu falei para você, deixando todo o embaraço. E o pecado, porque omissão também é pecado. Tem que haver um rompimento com esses maus hábitos. Tem que haver um rompimento com os embaraços. Sabe o que é embaraço? É você flertar com o pecado. Você não peca, mas você flerta. Você brinca. E as coisas vão passando. E você permanece sempre naquele lugar. Não há uma postura de quem governa. Há sempre uma derrapadinha. Ele sempre tem uma desculpinha. Ele sempre fala, mas é que eu não sou perfeito. Mas nem anda com o perfeito, porque o perfeito que é Cristo, você anda com Ele, você sente desejo, fome, necessidade de ser como Ele é. Há uma fome de ser parecido com Jesus. Piloto automático. Você precisa sair daí. Aprisiona a sua mente. E você não consegue progredir. Mas hoje nós estamos ouvindo uma palavra incrível, onde nós seremos transformados pelo Espírito Santo. Lucas 8, você já conhece a passagem? Os discípulos dentro de um barco e vem uma tempestade. E depois, quando os discípulos estão apavorados, eles acordam Jesus no barco. Você conhece a passagem? No versículo 25, Jesus pergunta: onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Você precisa ter fé e entender que Cristo está com você.
Ele é o autor e consumador. Ele está falando que Ele deu o start e Ele vai finalizar. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la. Há um aperfeiçoamento que nós estamos passando, grau por grau, degrau por degrau, dia por dia. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Luz fala sobre revelação da sua identidade, da pessoa de Cristo. Luz do justo é como a aurora, vai brilhando, há uma revelação nova, há um nível mais elevado de revelação, há um patamar mais elevado de adoração, há um nível mais profundo de comunhão com Cristo, com os irmãos da igreja. Sempre há mais, sempre há mais, sempre tem mais, sempre tem muito mais de Jesus para mim e para você. Mas o nosso pensamento nos aprisiona. Irmão, não tem outro caminho para nos libertarmos se não for através de jejum, de oração, de desligar a TV, de fechar a Bíblia, de fechar o celular, abrir a Bíblia e cair para dentro de Jesus. Como se fosse ser preparado para um vestibular. Você sabe? Quem já fez vestibular sabe do que eu estou falando. Como se fosse ser preparado para fazer um exame da aeronáutica ou um concurso público. Você faz o quê? Você abandona todas as outras coisas para estudar, para que no dia você seja o quê? Com Deus nós não fazemos. E é sobre isso a nossa conversa hoje. Sobre ser aprovado por Deus. Mas existe um treinamento, uma disciplina. Existe um exercício, sermos exercitados, sermos provados para sermos aprovados. E o aprovado tem a ver com poder entrar nesse departamento público para eu poder governar lá, eu entrar na escola da aeronáutica para eu poder me tornar um tenente, um sargento. Existe um objetivo, existe uma intenção, existe um foco. E no reino de Deus o seu foco tem que ser me tornar maduro, para que Deus possa me usar num outro nível, para que Deus possa usar a minha vida, para que Deus possa me usar para ser farol. Porque toda a humanidade geme e aguarda com expectativa a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Não é dos bebês, não é dos meninos, mas são dos ruiós de Deus, filhos maduros que governam. Vocês estão comigo aqui, amém? Onde está a sua fé? Jesus perguntou para os discípulos. Irmãos, os discípulos estavam com Jesus e viram um monte de milagres que Jesus já tinha feito. E quando as coisas não estão bem, nós achamos que Jesus nos abandonou, porque não aconteceu do jeito que eu queria. Talvez não tenha acontecido do jeito que você queria, mas Deus, conhecendo a sua trajetória, Ele mudou de rota a sua vida, para que você possa de novo andar com os pés direitos, sair do caminho tortuoso e endireitar a vereda dos seus pés, para alcançar em Jesus o propósito que Ele estabeleceu para você. Hebreus 10. Falei para você que existe a parte de Deus, existe a sua parte. Caneca bonita, né, gente? Ficou bonita. Mas Hebreus 10, 12 diz assim: mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Está dizendo que o sacerdote Cristo, quando acabou de oferecer a si mesmo como sacrifício, um único sacrifício pelos pecados, Ele assentou-se à direita de Deus. E aqui nós entendemos que Ele fez o que tinha que ser, Ele cumpriu aquilo que estava estabelecido para que Ele realizasse. E tendo cumprido todas as exigências, Ele sentou-se à direita de Deus. Daí em diante, Ele está esperando até que os inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
Está falando de quem? De mim e de você. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão num processo de santificação. Eles estão num processo evolutivo de crescimento, de aumento, de santificação. Cristo cumpriu com a sua parte, porque o texto diz assim, ele aperfeiçoou, ele está falando que ele deu garantia de que seremos perfeitos um dia. Mas até lá existe algo que compete a mim e a você. O sendo santificados tem a ver com eu crer que eu preciso me santificar cada dia mais. É pela fé. Eu entendo que o dia de amanhã será num nível mais elevado que o de hoje. Eu sou intencional nisso, porque o nosso Cristo ofereceu-se a si mesmo de uma vez por todas para que fôssemos e nos tornássemos perfeitos aos olhos de Deus. Mas existe a minha parte e a sua, que a partir do verso 19 diz assim, olha só, no mesmo contexto, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. O texto está dizendo, Jesus já cumpriu a sua parte de abrir o caminho, mas agora quem entra no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus é quem? Somos nós. E isso só pode acontecer pela fé. Vamos lá. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. 21 diz assim: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo está à direita de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote que está sobre a igreja, a casa de Deus. Assim, verso 22, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Você recebeu em Cristo acesso. O sangue de Cristo foi aspergido sobre você. Mas é você que tem que ir com plena convicção de fé e acessar esse lugar em Jesus. Isso é você. O automático não deixa. O automático faz com que a gente receba apenas a primeira parte do que Cristo fez. A segunda parte de acessar é comigo, é com você. Para um crescimento tem que haver um acesso a novas informações. Como que você cresce intelectualmente? Como que você cresce profissionalmente? Você estuda, você busca mais conhecimento para poder ocupar uma posição mais elevada. E no reino de Deus é a mesma coisa. Quem mais busca, mais recebe. E não é por causa do mérito da busca, é porque ele tem fé que todas as coisas estão disponíveis. E Deus só derrama sobre nós aquilo que temos convicção de que é nosso. Eu busco aquilo que eu já sei que é. Vocês estão entendendo o que precisa mudar na nossa mente? São coisas profundas que Deus deseja mostrar para mim e para você. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. É o entendimento de que pela fé em Jesus eu acesso e recebo tudo aquilo que Ele conquistou para mim da cruz. Deus não tem alegria em quem recua. Deus tem alegria em quem avança. Eu já estou encerrando, o louvor pode subir, eu já vou terminar. A fé é tão incrível que nós não podemos realizar nada com relação ao reino se não for pela fé.
Vou dar um exemplo: perdão. Nós perdoamos, nós aprendemos com Jesus que temos que perdoar, porque Ele perdoou a humanidade. Ele perdoa a mim e a você, é ou não é? Mas já reparou como é que é difícil? Porque perdoar também é por fé, é convicção de que Cristo derrama sobre nós graça para que possamos perdoar. Porque às vezes nós não queremos perdoar, mas aí nós matamos o velho eu e assumimos uma posição de governo sobre nós mesmos e perdoamos. Olha o texto que diz Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja motivo de tropeço, mas ai daqueles por quem eles vierem. Seria melhor que eles pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado no mar, em vez de fazer tropeçar um desses pequeninos. Olha o que Jesus diz a partir do verso 3, e entenda a conexão que Jesus está falando. A partir do verso 3 diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Às vezes a pessoa vem arrependida e nós lutamos para perdoar. O nosso ego é terrível. Verso 4 diz assim: mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, aí maridos e mulheres, esposos e esposas, mesmo se pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoará. Bora morrer? Aí quando Jesus fala isso para os discípulos, você sabe o que os discípulos falam? Verso 5: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Nunca tinha reparado isso, né? Você achou que era para expulsar demônio, né? Você achou que era para falar novas línguas, para perdoar, mano. Quando Jesus falou isso, os discípulos entenderam que eles não tinham fé para viver pela fé. Porque perdoar é por fé. Não tem a ver com o que está vendo. Tem a ver no quanto você crê em Jesus. Porque o perdão é algo que é gerado de Cristo em nós. Nós não perdoamos. Nós não temos esse coração. Nós temos dificuldades. Principalmente se foi algo que nos feriu. Nossa primeira reação é de vingança. E às vezes você não fala, você faz uma cara de espiritual e fala tudo bem, mas dentro você está falando: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. É só comigo? A gente tem que dominar sobre isso. Isso é fé. Porque eu não vivo mais pelo que vejo, mas eu vivo através de Cristo. Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé. Fé não vem de vós, vem de Deus. É pela fé. E nós perdoamos, porque é pela fé. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Presta atenção no grande mistério da revelação desse texto, para você exercitar com seu marido, para você exercitar com a sua esposa. Diz assim, ó: o Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa moreira: arranca. Jesus não está falando de uma moreira. Presta atenção no que Jesus está falando, tendo o contexto. Diz assim, ó: direis a essa moreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar. E Jesus falou: e ela vos obedeceria. Sabe que raiz está falando aqui? Você sabe. Pela fé, mano. E Jesus está exercitando a gente todos os dias nesse texto. Porque pela fé eu arranco toda e qualquer raiz de amargura, arranco de mim e lanço no mar para longe de mim. Perdoar é pela fé. E Jesus está dizendo: se tivesse fé, um mínimo, você diria a essa raiz de amargura: arranque-te.
Os apóstolos pediram para que Jesus aumentasse a sua fé. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizeis: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Você só faz quando alguém diz que você tem que fazer. Servo inútil. Sabe o que está falando aqui? Já era para nós estarmos fazendo com o nosso discernimento aguçado e afinado com a vontade de Deus. Nós esperamos que alguém diga o que temos que fazer. Significa que nós ainda não temos estatura e maturidade para governar. Alguém está governando sobre nós. Faça isso, faça aquilo. Vocês estão entendendo que Deus quer nos levar num nível de maturidade mais elevado, uma estatura maior, que governa sobre as coisas. E nós decidimos que não seremos dominados por nada, pela fé. Eu queria terminar, tá bom? Quem se torna maduro não fica esperando uma ordem, ele sempre faz de forma intencional e com discernimento o que realmente precisa ser feito. Ele governa, ele antecipa, antes que aquilo lhe cause dano, ele já entendeu e discerniu que aquilo não faz parte dele. Ele tira e lança no mar pela fé. Seja um perdão, seja o que está te dominando e te travando, um embaraço, um pecado, ele tira. Ele não permite, porque ele governa sobre aquilo. E eu quero encerrar. Não, tinha tanta coisa para falar. Tinha que formar uma série de novo. Na ceia eu termino. Eu quero terminar com o Tiago 1, louvor já está aqui. Diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. É ruim esse texto, eu não gosto de ler não, mas vou ler, você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Meu irmão, considerai motivos de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A prova da vossa fé produz perseverança. Lembra a palavrinha? Resiliência. Ai, é pela fé. E nós precisamos evoluir na parada de fé. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos deixar qualquer coisa por Jesus, porque é pela fé. Talvez você não veja, mas você mergulha, porque você confia plenamente em Jesus. E aquilo que talvez hoje você tenha falta, você vai entender ali na frente que era apenas um excesso, você não precisava. As mudanças do Espírito são para alinhamento com a vontade de Deus. Vamos lá. Efésios 4, estou encerrando. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Está falando de uma igreja apostólica. Está falando de um povo que recebe ministros sobre a sua vida. Ele é ministrado, preparado para realizar a obra de Deus. Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas preparam os santos, a igreja de Jesus, para que eles realizem a obra do ministério. Você consegue enxergar uma igreja que evolui? Alguém derrama sobre a vida de alguém, e esse alguém cresce e alcança uma nova estatura e ministra sobre a igreja, e anda com alguém, e engancha em alguém, e coloca alguém de pé, e se levanta mesmo em meio à adversidade. Ele coloca os joelhos em pé novamente, os joelhos desconjuntados, e se coloca de pé e ajuda aquele que está mancando. É pela fé, nós avançamos pela fé. E se é pela fé, geralmente haverá desconforto, mas a gente continua avançando. A gente continua avançando. Um governo se levanta contra a igreja, a gente continua avançando. Se levanta um inimigo lá no seu trabalho, um chifrudo de 20 chifres na cabeça, mas você continua avançando. Se levanta um problema na sua casa, mas você continua avançando. Se levanta um problema na rua, com seu vizinho, com seus filhos, com seu cônjuge, com um amigo, com um parente, mas você continua avançando,
o seu trabalho não está indo do jeito que você queria, mas você continua avançando. A igreja talvez não seja tão da forma que você queria, mas você continua avançando, porque quem é de Jesus avança, não recua, não para, ele só avança. Uou! Ele não para. Aliás, cadê a Vívia? Vívia? Tá lá. Vai falando uma frase hoje, eu já sei porquê. Um amigo, pastor, fez o nosso casamento. Ele tinha uma frase que falava assim, ó. A Rosângela lembrou, a Lenda vai lembrar, o Henrique, todo mundo. Ele fala assim, ó. Parar nunca, recuar jamais, avançar sempre. E hoje nós rimos dessa frase em casa. E Jesus está falando isso conosco hoje. Nós não somos dos que retrocedem, nós avançamos. Nós não ficamos estagnados, nós não paramos, nós avançamos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. 14, para que não sejamos mais inconstantes como crianças. No verso 15, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, todo o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmos em amor. Edificação, crescimento, evolução. Jesus tem uma nova estatura para a sua igreja e é nesse tempo. Então é hora de você se levantar, de lançar fora todo o embaraço, todo o pecado e alcançar a estatura que Deus tem para você, que é de governo sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, fique de pé, vamos adorar Jesus.